2 pessoas morreram, entre elas uma criança, soterradas após o desabamento de uma laje. Uma terceira pessoa que estava no local foi socorrida e levada ao hospital. Bruna Carvalho, nossa repórter no Rio de Janeiro, acaba de chegar lá ao vivo e tem as informações. Ô, Bruna, o que aconteceu aí, né? Como é que essa criança morreu que eu não entendi até agora? Ainda não, tá? A Bruna tá me ouvindo? A Bruna tá se posicionando ainda, ela tá chegando no local onde caiu essa marquise dessa casa, né? Caiu a laje de uma casa no Rio de Janeiro, tem uma criança que morreu. Eu tô curioso para saber como é que foi. Essa casa já estava condenada? Essa casa já estava com sinais de que estava desabando, delegado Palumbo? Olha o cenário da casa agora. A casa tá toda destruída. Como é que uma casa... Põe na tela aqui comigo, gente. Olha aqui, gente. A casa é essa aqui que tá atrás de mim, ó. Me põe na tela com o telão aí, ó. Como é que uma casa desaba desse jeito? Do nada não foi. Não teve terremoto. O que aconteceu? Não é possível que essa casa tenha se destruído dessa forma sem dar muitos sinais antes. Ou não é, Bruna Carvalho? Oi, André, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, essa casa, a gente recebeu agora aqui umas informações que essa casa já era uma casa abandonada. Um casal morou nessa casa por muito tempo, né? Construiu essa casa há mais de 50 anos, mas há pelo menos 20 anos eles faleceram, então o imóvel ficou totalmente abandonado, né? Eles não tinham parentes, a casa ficou vazia, ou seja, ela estava sem receber nenhum tipo de manutenção. Mas há cerca de 5 meses, essa família, então, era uma família que... eram catadores, já trabalhavam com reciclagem, procuraram pessoas aqui do bairro, tinham já um familiar que morava aqui e acharam essa casa que estava abandonada. Então eles invadiram essa casa e foram morar nessa casa há pelo menos 5 meses. Só que era uma casa que já tinha esse problema de estrutura, porque a gente está falando de uma casa muito antiga, né, que nunca tinha recebido nenhuma obra, de acordo com os vizinhos, já que a pessoa, depois que esse casal faleceu, ninguém mais ficou nessa casa. Então já era uma casa que tinha problemas estruturais. Era uma casa de um andar só, né? Ela tinha essa laje, eram 4 cômodos e a família estava dentro da casa quando isso aconteceu, porque era por volta de 2h30 da manhã. De acordo com os vizinhos aqui, choveu durante o dia de ontem, mas a hipótese mais provável realmente é porque a casa já apresentava alguns problemas visíveis, né, de rachaduras, alguns pontos que já tinham chamado a atenção mesmo do lado de fora, André. Ô, Bruna, mas como é que essa casa desaba desse jeito? Mas então ela tava podre. Isso que eles estão colocando aqui pra gente. Era uma casa já muito antiga, né? Muitos anos sem manutenção. Já tinha, né? Uma casa que foi feita num outro momento. A gente sabe que aqui atrás, eu vou pedir pro Thiago mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver que o terreno aqui atrás da casa tá até alagado por conta da chuva. Então não dá nem pra saber se isso de forma contribuiu, né? Se estava indo já num terreno instável, não foi nada feito anteriormente. Então não se sabe se isso colaborou. Mas fato é que era uma casa muito antiga e sem nenhum tipo de manutenção há muito tempo, né? Há 2 décadas ela estava sem dono, né, propriamente. Sim, aí a família de catadores encontrou esse lugar, passou a morar aí, a família tem uma criança. Bom, para eles serem pegos de surpresa por um desabamento de uma casa, Bruna, choveu muito aí nessa região ontem? O que aconteceu? Tem alguma obra perto da casa? Não tinha nenhuma obra perto da casa, né? O que os vizinhos relataram é que já vem chovendo há alguns dias. A gente está, inclusive, com alerta ainda de chuva aqui para o Rio de Janeiro até a noite de hoje. Mas eles estavam em casa normal. A chuva de ontem, inclusive, segundo eles, era uma chuva fina, nem era das chuvas mais fortes que a gente já viu nos últimos dias. Mas você consegue ver que tem uns pontos de alagamento no terreno da casa. Agora, realmente, a Defesa Civil vai ter que fazer algum trabalho aqui, né, para tentar, e a polícia também é uma perícia, para identificar o que causou. Mas o indício que a gente tem mais forte, realmente, de quem mora aqui é que a casa era muito antiga. Quem via de fora nem imaginava que alguém conseguiria morar numa casa dessa, porque ela realmente não tinha nenhuma manutenção. Você consegue ver pouco, né? Porque a casa dela ela foi abaixo, mas o pouco que sobrou aqui de trás, se o Thiago mostrar para vocês, vocês vão ver o que tem da casa, como é que ela era pelo lado de fora. Ninguém nem imaginava que tinha ainda condições de morar dentro dessa casa. Tadinha dessa criança, gente. Bruna, só pra gente encerrar, quantos anos tinha criança? 3?
Essa criança tinha 11 anos, tá? Essa criança tinha 11 anos. Ela era filha da mulher que morava nessa casa. Morava ela, o padrasto e a mãe. Então, o padrasto ele chegou a ser socorrido, mas foi levado já em parada cardiorrespiratória para o hospital e não resistiu. A mãe dela está passando por uma cirurgia nesse momento num hospital aqui próximo, André. Muito obrigado, Bruna Carvalho, falando diretamente do Rio de Janeiro.